Quanto tempo dura uma terapia? É a grande pergunta que é feita constantemente. Muitas pessoas, quando entram em contato comigo, perguntam como é o tratamento psicológico e quanto tempo vai durar. Aí eu falo, olha, varia muito de pessoa para pessoa. Não, mas eu preciso saber, porque tem um colega seu, um psicólogo, que falou que ele consegue me curar em 2 meses. Aí eu fico pensando, uma cura emocional para um fator emocional em 3 meses. Digamos, eu vou curar a ansiedade então em 3 meses. Aí de repente tem também uma depressão, vamos acrescentar 4 meses. Eu tenho um transtorno desde a infância, mas, ou seja, em um ano você está 100% curado. Será que é possível isso? Será que um profissional sério, um psicólogo sério, consegue determinar isso? Consegue determinar em quanto tempo que eu estarei curado de alguma coisa? Sem sequer começar. É como se tivesse uma tabela, não de preço, mas uma tabela de tempo. Depressão, 3 meses. Ansiedade, 4 meses. Transtorno de pânico, tem a ver com ansiedade, então vamos colocar. Não, mas tem a ver com depressão. Tá. Então vou colocar 8 meses. Será? Então a grande pergunta é: quanto tempo dura uma terapia? Vamos conversar sobre isso hoje. Eu acho muito importante estarmos atentos a alguns pequenos detalhes, certo? Vamos conversar. Não vou aprofundar muito porque é um tema extremamente extenso, mas vamos conversar em pontos, em questões muito importantes a esse respeito. Tá legal? Logo após a vinheta, retornamos então. Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, quero já antecipadamente me desculpar caso vocês escutem algum miadinho, a tela balançando um pouquinho. É que eu tô com dois habitantes novos aqui, dois moradores novos aqui no nosso estúdio. Estúdio, hein? No nosso local aqui. Então provavelmente passe alguém aqui na tela, na frente aqui, dê uma balançada, ou dei um miadinho aqui. É a população felina da casa, né? Mas vamos lá então. Pensando na questão tempo de duração de uma terapia. Não. Eu já adianto que não tem tempo. É impossível para um profissional da psicologia, para um psicólogo, determinar quanto tempo levará um acompanhamento. Eu chamo de acompanhamento. Mas também vamos entender também como tratamento. Particularmente falando, pelo método que eu utilizo, eu prefiro chamar acompanhamento. Tá? Então, quando eu falar acompanhamento, entendam tratamento. Começaram a se desentender aqui já. Né? Daqui a pouco eles sossegam. Vamos lá. Quanto tempo de acompanhamento? Não dá para saber. Nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com pessoas com emoções. E essas emoções podem fazer parte da vida inteira dessa pessoa. Então, como alguém chegar numa pessoa que busca ajuda e falar 3 meses, 3 meses eu trato totalmente, eu curo você. Nós estamos falando de feitiçaria, de magia, né? Ou estamos falando de estudo científico, da psicologia. Nós estamos falando de acompanhamento de saúde mental, de fato, profissional. Então, como eu disse, depressão. Quanto tempo dura a depressão? Cada um colocando, batizando assim para ficar mais claro também, tá?
Cada um tem a sua depressão. Aquilo que é depressão para mim pode não ser depressão para o outro. A origem da minha depressão pode ser uma origem totalmente diferente da origem de uma outra pessoa. Ah, eu sou ansioso. Será que em 6 meses eu fico bem? Como? Em primeiro lugar, o que é ficar bem? É um conceito muito relativo. Também é de pessoa para pessoa. Curado nunca mais vai ter depressão? Não vou poder falar isso. Não posso cometer a irresponsabilidade, faltar com a ética profissional que eu possuo pelo meu Conselho Federal de Psicologia, falar que em 6 meses, em X meses, X tempos, um tempo pré-determinado, eu vou conseguir curar alguém. Em primeiro lugar, a gente não cura, né? Ou então nós estaríamos entrando para o campo do curandeirismo, que eu não sei se é muito bacana, se é muito legal. Do charlatanismo, vamos colocar assim, que de repente fica mais claro para vocês. Da mentira, da enganação. O psicólogo que se comprometer em determinado tempo curar você de alguma coisa, desconfie. Um detalhe importante. Uma coisa é ter pré-determinado uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico. Isso sim, isso tudo bem. Então imaginemos, chega no meu consultório, uma criança que foi solicitada uma avaliação psicológica com relação a ela, ou uma avaliação neuropsicológica dessa criança. Aí tudo bem. Aí você vai conversar, eu vou conversar com os pais, com os responsáveis, os cuidadores, os tutores da criança, enfim. E pela primeira consulta, que eu chamo de acolhimento, na entrevista, nessa anamnese, que é a coleta de informações, eu vou conseguir mais ou menos desenhar na minha cabeça, de acordo com a solicitação chegada até mim por meio desses pais com relação a essa criança, e de acordo com aquilo que os pais narrarem para mim, pais, cuidadores, tutores, enfim, os responsáveis legais dessa criança, que estão naquele momento na minha frente, eu vou conseguir então determinar um plano de avaliação psicológica para obter o resultado que está sendo solicitado a mim naquele momento. Então vamos lá, estão querendo saber exemplo, que acontece bastante. O psicólogo Alex aqui é da escola tal, nós queremos saber se o aluno tal ele tem TDAH, transtorno déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Se ele tem TDAH, ok. Então existem alguns métodos, alguns recursos que nós temos para identificar ou não, enfim, ou pelo menos levantarmos alguma hipótese sobre aquela situação ou não em determinadas avaliações. Então sim, olha mãe, olha pai, olha avô, olha você que trouxe a criança. Eu consigo fazer essa avaliação de acordo com o material que eu tenho, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com a minha experiência, eu consigo fazer em 5 encontros. Na minha cabeça está determinado, primeiro encontro tal coisa, segundo encontro uma testagem, por exemplo, no segundo, enfim, eu consigo determinar isso. Porque eu não estarei fazendo o tratamento ou acompanhamento da criança com TDAH. Eu estarei apenas identificando ou não, de acordo com o comportamento, que possa levantar essa suspeita, né, essa dúvida, essa hipótese com relação se a criança tem o TDAH ou não, e entregar para a escola. A escola é o seguinte, de acordo com o que eu identifiquei aqui, com o que eu avaliei, de acordo com a avaliação psicológica, neuropsicológica que eu fiz, que eu desenvolvi junto à criança, não tem. Desculpa. Ou, tem. Toma, agora você me pediu isso. Acabou. Né? Eu tratei? Não. Eu curei o TDAH? Muito menos. Eu identifiquei. Apenas isso. Confirmou ou não a hipótese da escola? Confirmou ou não a hipótese do médico? Confirmou ou não a hipótese dos pais, dos responsáveis, os tutores daquela criança? Pronto, acabou.
Alex, você consegue tratar? Tudo bem, vamos fazer o acompanhamento. Acompanhamento da criança. Ah, e quanto tempo? Depende do desenvolvimento. Depende de como o paciente, geral agora, saindo da criança, depende de como o paciente vai receber, o cliente vai receber esse acompanhamento. Ele vai de fato participar desse processo terapêutico ou apenas estará comparecendo aos encontros? Ele está afim, em primeiro lugar. Está realmente querendo? Ah, quer sim. Ok. Está disposto a abrir mão de algumas coisas? Está disposto a sofrer um pouquinho em função de algo melhor na frente? Enfim, várias são as possibilidades. Inclusive do tratamento, do acompanhamento não funcionar. Isso não significa que o profissional da saúde mental, que o psicólogo seja bom ou seja ruim. Significa apenas que aquele processo terapêutico não foi possível ter um desenvolvimento satisfatório. Ah, Alex, faz 2 anos que eu estou aqui com você, poxa, e ainda continuo do mesmo jeito. Não continua, né? Não continua do mesmo jeito. Que em 2 anos em acompanhamento, não é mais a mesma pessoa. Já aprendeu muita coisa, já vivenciou muita coisa, enfim, é outra pessoa. Teve sim um desenvolvimento, porém, não o desenvolvimento que o cliente, que o paciente acredita que possa chegar em algum momento, algum dia. Não chegamos ainda, estamos em processo terapêutico. Por que eu estou falando tudo isso hoje nesse vídeo? Para deixar um alerta. Tem muita gente aí fora, até anúncios nas redes sociais, depressão, 5 encontros e tá curado. Tem. Ansiedade, uma limpeza, enfim, que método será utilizado? 3 sessões, 3 encontros, 3 qualquer coisa, você estará livre da ansiedade. Vai não. Não vai. A pessoa que prometeu isso para você, me desculpem a quem promete, são charlatões. Estão interessados apenas no seu dinheiro. São promessas que não serão cumpridas. Saúde mental é coisa séria. Não é para se brincar. Atentos. Muita atenção a isso. A psicologia é um acompanhamento longo, sim. Mas um acompanhamento que vai surtir algum resultado, sim. A psiquiatria também é um acompanhamento, um tratamento longo. Porém, por meio da medicação, você sente um efeito muito mais rápido, porque essa medicação vai mudar quimicamente quem você é. Acho errado o remédio, medicação? De forma alguma. Eu acho que o acompanhamento medicamentoso, em paralelo com o acompanhamento psicoterápico, é fantástico. É muito positivo, quando feito de maneira responsável. Não de maneira irresponsável de qualquer jeito. Aí não. Aí é perigoso. Um psicólogo sério. Um psiquiatra sério. Onde esses dois profissionais conversem entre si, caso haja necessidade relacionado ao paciente comum, ao cliente em comum. Troque ideias, troque informações. Ó, psiquiatra, eu aqui enquanto psicólogo notei tal coisa. Sei lá, só um alerta. Ô, psicólogo, eu aqui enquanto psiquiatra estou notando que eu tenho que aumentar muito a dosagem. Ou, sabe? Ou como que ele está aí na sessão? Está respondendo bem? Como que está? Eu estou querendo diminuir a dosagem dele para ir desensibilizando o organismo para parar. Essas informações são muito importantes serem trocadas. Crença religiosa, fantástico. Eu acho que as pessoas têm que ter mesmo. Se não quiserem ter, ok, não tenho. Se quiserem, tenho. Beleza. Tem fé.
que Deus vai curar vocês, ok, continue com a fé. Não percam essa fé não, que é importante em qualquer momento da vida, em qualquer situação, acreditarmos em alguma coisa. É dar um sentido para aquilo que nós temos, a nossa vida, a nossa existência. Tem pessoas que não acreditam em nada, nada divino. Não acreditam. Ok. Mas tem que acreditar em alguma coisa para que a vida faça sentido. E fazendo sentido a nossa vida, continuemos existindo. E não apenas vivendo. Então sim, é importante. Alex, eu acredito que se eu acender um incenso na minha casa, eu vou espantar energias negativas. Acenda quantos incensos você quiser. Alex, eu acredito que se eu dormir com um cristal embaixo do meu travesseiro, vai aliviar minha dor de cabeça. Ok, você acredita nisso? Continua. Não faz mal para ninguém. Agora, se alguém chega para você e diz: não, vem aqui que eu vou acender incenso em cima de você para tirar suas questões emocionais. Você não vai mais ser uma pessoa ansiosa, graças ao poder dos incensos. Não. Dormir com um cristal embaixo do travesseiro não vai curar a sua depressão. Não. Saúde emocional, saúde mental é uma coisa muito importante. Não se pode brincar com isso. Brincando com isso, os charlatões de plantão, os curandeiros de plantão, os isso, os aquilo de plantão, que prometem curas milagrosas, estão cometendo um desserviço para a nossa sociedade. Tenham suas crenças, mas não prometam curas que vocês não vão poder cumprir. Tá certo? Então, psicoterapia tem tempo pré-determinado? Não tem. Esqueçam. Se alguém falar tem, e você acreditar, tudo bem. Mas você vai pagar por alguém, por um serviço que não vai funcionar. Não vai dar certo. Sou eu que estou falando? Não. Não sou eu que estou falando. São vários pensadores, vários profissionais da área da saúde mental que dizem isso antes de mim. Querem que eu cite alguns? Eu cito. Freud já falava isso. Sartre falava isso. Heidegger falava isso. Jeffrey Young já falava isso. Medard Boss já falava isso. Né? E tantos outros já falavam isso bem antes de eu existir. Então não sou eu que falo. São esses grandes nomes da psicologia que eu citei que falam. Freud, da psicanálise. Vamos colocar junto o Freud e o Jung também, que é bem conhecido. Ele também já falava isso lá atrás. Lá em 1900. Não tem tempo. Cura é questionável. Fica para um outro vídeo. Mas tempo, com certeza, não. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem. Até nosso próximo encontro. Até mais.